Com a globalização, tornar-se bilíngue é essencial. Conhecer novas pessoas e culturas. Viver experiências muito mais diversas do que as que vivemos no dia a dia com a nossa língua mãe. Potencializar sua inteligência, concentração e aumentar suas oportunidades. Por estes motivos, o Colégio La Salle está sempre à frente, trazendo e entregando o melhor para seus alunos. Nosso programa bilíngue trabalha com crianças desde a educação infantil ao ensino fundamental, com o objetivo de fazer com que o aluno termine o ensino médio fluente e preparado para exames internacionais, como IELTS, TOEFL, TOEIC e Cambridge. Usamos a mais nova metodologia CLIO, ou seja, os alunos aprendem outro idioma utilizando as áreas do conhecimento como artes, culinária, educação física, literatura, ciências e muitas outras. Este aprendizado é inserido por meio de aulas lúdicas, dinâmicas, leve e natural, mesmo na modalidade remota, homeschooling. Nossos alunos também estão expostos ao PBL, quando o aluno aprende a lidar com problemas do cotidiano e resolvê-los de uma forma mais tranquila. O material didático da Cambridge University Press, uma das mais renomadas universidades do mundo, é divertido e digital, dando a oportunidade para os alunos assimilarem as nossas aulas via Meet com mais eficácia. Venha fazer parte você também. Faça a diferença. Seja bilíngue. We are bilingual. We are La Salle. Que gracinha! Eu fico toda emocionada vendo essa galerinha aqui. Vamos ver aqui. O pessoal está assistindo, entrando. Esperar um pouquinho até o pessoal entrar, dar um tempinho. Vamos dando oi aí, galera, quem vai entrando. A gente está com um tempinho de uns 5 segundos atrasados aqui. Mas eu queria saber de vocês, de onde que vocês são. Vão colocando aí no chat. Quem que está assistindo, dá um oizinho para nós aí. Enquanto a gente espera um pouquinho o pessoal entrar. Giovana! Boa noite, Giovana. Tudo bem? A Giovana está aí. Quem mais? Vamos lá. Hello, Wellington. Legal te ver aqui. Juliana, Ju. Muito bem. Enquanto o pessoal está entrando, a gente vai esperando um pouquinho para vocês. Vanusa, boa noite. Essa de Queiroz. Olha, legal, Giovana. Vamos colocando aí, gente, no chat de onde vocês estão falando. Vocês estão em qual segmento? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre os segmentos que a gente tem, né, com as nossas convidadas, que eu já vou apresentar logo. Vou pedir para vocês me darem um ok aí, se o áudio está tudo bem, se vocês estão ouvindo, se vocês estão vendo a gente aí. Enquanto a gente espera essa audiência. Enquanto a gente espera o pessoal entrar, estamos com algumas pessoas aí online, vão convidando a galera aí, vão mandando para eles o link para o pessoal nos grupos de WhatsApp, lá no Facebook, pede para o pessoal entrar aí, para a gente bater um papo bacana, tá? Enquanto a gente espera um pouquinho. E eu vou aproveitar, então, esse momento. A Vanusa fala de Caxias do Sul, no Rio Grande. Bacana. Aline, Salomão, boa noite. Sejam todos bem-vindos.
Dê um like aí. A galera já vai dando like aí no nosso vídeo, hein? Para a gente conseguir propagar. E eu quero avisar vocês que essa gravação, essa live vai ficar gravada aqui no nosso canal do YouTube aqui da La Salle. Então, depois vocês poderão assistir, vocês poderão receber notificações, vocês podem fazer as perguntinhas aí, depois a gente vai responder. Tá todo mundo ouvindo? Beleza? O Wellington falou que estou trabalhando na escola Cora Coralina. Ai, que bacana. Primeiro e segundo ano do Fundamental. Na Olavo também. Flávia Souza, minha coordenadora, lá de Canoas. Bacana, gente. Vamos convidando a galera aí, que a gente já vai, em 2 minutinhos, a gente já vai começar. E eu quero aproveitar, então, para agradecer a todos os colaboradores aqui da La Salle que estão me ajudando nessa live. Eu vou falar para vocês, é a primeira live, galera, que eu estou fazendo. E eu estava falando para a Stephanie, que está aqui do meu lado me ajudando. Stephanie, eu estou nervosa. Aí ela falou, Madu, relaxa que vai dar tudo certo. E vai, porque a gente só no improviso. Então, eu quero agradecer vocês, as nossas convidadas, que daqui a pouquinho eu vou chamar aqui. Arielle, da Escola Menino Deus. Muito bacana. Maravilha. E hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar um pouquinho sobre os desafios e práticas pedagógicas que a gente vem enfrentando, né, nesses 2 últimos anos, ano passado e esse ano. A gente sabe que ano passado foi um pouquinho mais difícil, né? E a gente conseguiu superar, graças a Deus. E esse ano as coisas foram acontecendo com mais naturalidade, a gente foi voltando ao normal, né? O normal que não é normal, a gente sabe disso, mas a gente está se adaptando, a gente está enfrentando todos esses desafios. E por isso que eu convidei 3 pessoas muito amigas, queridas, colegas de trabalho, a gente já trabalhou juntas, para fazer esse bate-papo, para a gente poder, então, trocar um pouco de experiências, e vocês também aí, né? Passar para a gente o que vocês enfrentaram, comentarem, para a gente poder, então, trocar algumas figurinhas, essas práticas pedagógicas. E, claro, que utilizando o bilíngue, né, o bilinguismo. A gente sabe que quando a gente fala em bilinguismo, o que é ser bilíngue, né? No caso, quando a gente está na escola, quando a gente está praticando as nossas profissões, quando a gente fala de bilinguismo, o que é o bilinguismo? O que para vocês é o bilinguismo? Eu gostaria que vocês colocassem aí no chat para interagir com a gente aqui. O que é bilíngue? O que é ser bilíngue nos dias de hoje? O que é? Coloca aí, Stephanie, a perguntinha para a galera. O que é ser bilíngue? Para o pessoal falar para a gente. O que vocês praticam? O que é ser bilíngue? Coloquem aí, galera, no chat. Vou tomar uma água, porque eu estou com a garganta seca. Enquanto vocês vão escrevendo aí, o que vocês acham que é ser bilíngue? Na nossa concepção de ser bilíngue, né, a capacidade que a gente tem, que a gente dá de se comunicar, ou seja, falar outro idioma, outra língua, seja ela qual for, seja ela linguagem de sinais, libras, línguas indígenas, enfim, ser bilíngue, capacidade de se comunicar de outra forma. E falando nisso, em ser bilíngue, então, para a gente começar a saber falar inglês, pode ser também, né? Será que a gente consegue falar inglês? Saber falar inglês é ser bilíngue?
compreender é ser bilíngue, né? Bacana, Salomão. E para começar, então, a nossa conversa de hoje, que deve estar todo mundo muito na expectativa aí, eu vou convidar um pouquinho para falar de segmentos, né? A gente convidei três colegas para falar sobre segmentos, e a primeira pessoa que eu vou chamar é a minha querida amiga e colega de trabalho, a gente já trabalhou juntas, né? A Jane Lemos Ravagnani. Vou falar um pouquinho sobre ela. A Jane é mestranda em letras na área de linguística aplicada, pós-graduada em letras, né, Jane? Docente de língua portuguesa e língua inglesa do ensino fundamental 1 e 2 nas escolas municipais de Lucas do Rio Verde. Eu sigo você, a gente sempre está se falando pelo WhatsApp ou Facebook, porque ultimamente a gente não consegue se ver, né, pessoalmente. Infelizmente. E você é muito engajada, então obrigada por ter aceitado esse convite. A gente levou, acho que 2 meses para conseguir se juntar, né? Mulherada muito ocupada, mas graças a Deus deu certo e vai ser um bate-papo muito bacana. Então, Jane, você quer falar um pouquinho sobre o seu segmento, o que você vem fazendo nas escolas municipais? Em primeiro lugar, boa noite. É um prazer estar aqui, uma alegria muito grande dividir esse espaço com amigas e profissionais tão queridas. E, bom, falando um pouquinho, então, de escolas municipais, que é onde eu atuo atualmente. Nesse contexto de pandemia, nós tivemos aulas online desde do início da pandemia, né, do início do ano passado, acho que março, abril, não me recordo agora, e permanecemos até este ano com aulas online e voltamos parcialmente presencial a partir de maio deste ano. E foi um período de muitos desafios, muitas aprendizagens, muitas trocas com os colegas, nós aprendemos muito, fizemos muitas formações, participamos de muitas lives, e, enfim, eu acho que foi um período desafiador que teve o seu lado, não sei se posso dizer negativo, mas teve um lado mais pesado, mais nesse sentido mesmo, um desafio bem com muitas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, teve lado muito positivo, pelo lado da aprendizagem, do desenvolvimento de cada profissional, e você poder atingir as crianças de uma outra forma, isso foi, assim, uma alegria muito grande. E nós, na prefeitura, nós tivemos esse respaldo de ter formações que nos possibilitaram trabalhar com as crianças à distância. Né? Então, foi muito bom. Eu vejo como positivo o saldo. Está sendo, né, ainda. Tá? Vocês trabalharam de forma somente online, né? A gente tinha crianças que não têm, veja, é um público muito plural, né? Bem diferente das escolas particulares. Então, a gente tinha crianças que tinham dificuldades de acesso à internet. Aí, para essas crianças, era preparado um material impresso, material físico, né? Entregue nas escolas, com um agendamento, data prévia marcada, e aí os pais iam buscar e faziam em casa e retornavam, a gente corrigia e devolvia para as crianças. Então, e nós tínhamos um canal de comunicação com os pais pelo WhatsApp. Então, a gente estava sempre em contato pelo WhatsApp. Mas como o nosso público, posso continuar falando? Não sei se vou me estender um pouco. Como eu falei, no município, nós temos um público bem diverso, né? Eu tenho aluna que morou na Europa, eu tenho aluno que já foi na Disney, mas eu tenho aluno que nunca foi a Cuiabá. Então, é um público muito
distinto, muito diverso, que você tem que ter esse olhar sensível e ser muito criativo para poder dar conta de cumprir com os conteúdos e, principalmente, de dar essa oportunidade para a criança ser bilíngue, mesmo estudando numa escola pública. Isso é possível, sim. Hoje, no município, não só vou falar em escolas municipais, mas também na nossa área, eu tenho colegas muito competentes. Nós temos colegas muito criativos aqui em Lucas. Eu acho que Lucas é uma cidade privilegiada. Nós temos professores de língua inglesa que são muito bem preparados. E aqueles que têm alguma dificuldade estão buscando conhecimento, estão buscando se aprimorar. Então, isso está desenvolvendo muito, está dando uma oportunidade para os nossos alunos ímpar. Eu vejo a escola pública com outros olhos hoje. Nós temos proporcionado às nossas crianças um ensino de qualidade, onde as crianças têm oportunidade, sim, de aprender o inglês, mas, assim, como são poucas horas, como em qualquer outra escola, ensino regular, eu penso que o maior desafio para nós é desenvolver na criança o gosto pela língua. Porque se a criança aprender a gostar, ela tem tudo hoje na ponta do dedo. Ela tem tudo na ponta do toque do dedo dela, ela é digital. Só que o que eu penso que é um papel importante do professor, não só na escola pública, mas aí para todos, seria desenvolver na criança digital o lado pedagógico, porque ela é digital, mas ela não ela não lida com o digital pedagogicamente, se é que a gente pode falar isso, mas ela simplesmente usa para se divertir. E por que não as aulas também serem assim? Então, durante a pandemia, a gente descobriu muitos sites online de jogos pedagógicos, nós usamos isso com as crianças, e principalmente que as crianças estavam em casa, partimos do contexto delas. Então, já que ela estava em casa, vamos ensinar a partir dali. Não que eu não vou ensinar outras coisas. Como você mesmo falou, ser bilíngue é adquirir outra cultura, né? Você conhecer outra cultura. E para isso, você tem que partir de alguma coisa que seja significativa para a criança. Se a criança não tiver gosto por aquilo que ela está aprendendo, se ela não fizer sentido para ela, não adianta você ficar ensinando gramática, ficar ensinando, ter um material impresso maravilhoso, porque o que conta, na verdade, é a maneira com que o professor usa esse material para ensinar essas crianças. E eu vejo hoje em Lucas vários profissionais muito competentes, criativos durante a pandemia, que criaram vídeo, que usaram de música, YouTube, jogos online, enfim, que usaram de recursos digitais para o ensino-aprendizagem da língua inglesa. Exato. E a gente sabe, né, Jane, que as crianças, elas aprendem brincando. A gente falando de criança, né? Então, a gente falando até os adultos, né? Não é muito mais gostoso você aprender brincando? Sim, o ano passado eu tinha 7º anos também. Esse ano eu estou de 1º ao 5º. Chegou uma certa hora que a gente percebeu que eles eram simplesmente uma telinha, quando era uma telinha, porque a gente não tinha momentos síncronos, era assíncrono, né? Mas mesmo pelo WhatsApp, eram poucas que se comunicavam, e às vezes as devolutivas eram poucas também. Então, nós resolvemos usar o ensino através de música com os adolescentes. E eu senti que vários alunos, claro que você não atinge 100%, porque nem presencialmente você não atinge 100%, que dirá online, que você não está olhando nos olhos do seu aluno, né? Mas a gente teve uma repercussão muito boa com o ensino através de música para os adolescentes e de jogos, o uso dos jogos pedagógicos para as crianças e adolescentes também. É porque a gente sabe que a faixa etária, né, ela pede. A gente está com esse projeto também para o ano que vem, trabalhar com
os 8º anos trabalhar em inglês com música. Então vai ser bem bacana, porque a faixa etária é muito, muito boa para isso. E Jane, muito obrigada. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a nossa próxima convidada, né? Prazer estarmos juntos. A gente já vai voltar a conversar. Né? Então agora eu vou chamar a minha querida amiga Tatiana Zambuja da Silva. Olá. Professora, hello. Professora particular, proficiente de língua inglesa, pós-graduada em língua inglesa e suas literaturas pela Unip. Metodologia de ensino que a Tati usa, comunicação efetiva baseada na aprendizagem interacionista. Muito legal, gostei muito disso. Explica pra gente um pouco. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Manu. Boa noite, Jane. A Jane saiu, mas daqui a pouco eu falo boa noite para ela de novo, certo? Eu uso essa metodologia interacionista. Depois, em outro tópico, eu vou falar mais sobre ela, por que eu gosto de usar tanto ela, né? Mas eu sou a Tatiana, falar um pouco da minha trajetória, rapidamente, resumindo. Eu estou há 13 anos na educação, trabalhando com educação, certo? Eu sou licenciada em Ciências Biológicas, então eu fiquei 2 aninhos ensinando Fundamental 1, 2, ok? E também o ensino médio, Física, Química, Biologia, né? Até me arrisquei um pouquinho com os menores, 1 ano, mas eu sou do Fundamental 1 e 2, dos adolescentes, e também agora, há 11 anos, dentro desses 13, eu trabalho com inglês, né? Então, eu brinco que eu fui prof e hoje sou teacher, né? Há 11 anos eu sou teacher. Eu morei na Nova Zelândia durante 3 anos, e essa experiência foi muito legal, que lá eu estudei e trabalhei também. E tive aulas em um centro de línguas lá, a New Zealand Language Academy, e por 3 meses, e depois eu tive private teachers, que foi onde me abriu um leque de possibilidades de aprender e também hoje ensinar com várias coisas que eu me lembro, né? Que foi muito legal para mim. E eu sou uma entusiasta dessa comunicação efetiva aí, que ela alia, falando um pouco da aprendizagem interacionista depois. Mas nessa pandemia, para mim, como eu já tinha alguns alunos online, para mim não foi muito desafiador, digamos assim, porque o meu contexto é outro, né? Eu não tenho turmas regulares, eu admiro muito vocês, porque é algo assim que vocês têm que estar sempre se renovando e conversando e trocando ideia. Eu fui por mim e acabei indo na internet, pesquisando, achando um feeling melhor para mim, para os meus alunos, né? Falando depois um pouco de como eu trabalho, mas a introdução seria isso. Hoje eu tenho alunos online ainda, tenho alunos que eram presenciais e continuam online comigo, e também tenho alguns alunos que já voltaram presencial, né? Com todas as medidas, a gente fica em lugares abertos, né? Enfim, respeitando todos esses protocolos necessários, né? Bacana, Tati. Muito obrigada. E a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre essa metodologia aí que você utiliza. E agora, então, eu vou convidar a nossa querida amiga Darcília Lebron. Hello, dear. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Eu queria que você consegue aumentar um pouquinho mais o seu som? Tá, vamos lá. Deu. Acho que vou colocar um pouco mais perto do... Melhorou? Isso, melhorou. Isso. Tá? Tá bom. Então, gente, a Darcy, vou falar um pouquinho sobre... ela é professora, coordenadora pedagógica de escolas de idiomas. Como vocês estão observando, cada uma de nós temos um segmento, né? Eu, como escola particular, privada, aqui na La Salle, a Jane, como escola
do município, a Tati como private teacher, como professora particular, e a Darcy como coordenadora e professora de escolas de idiomas. Então, a gente tem uma variedade aqui, né, de segmentos, metodologias, enfim. E a Darcy, ela é graduada em letras, especializada em metodologia de ensino de língua inglesa e ensino e aprendizagem de línguas adicionais para crianças. Olha só, fala um pouquinho sobre isso, Darcy. Então, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Um prazer estar com vocês, queridas amigas, profissionais tão queridas, reconhecidas. E vou falar um pouco sobre mim, para quem ainda não me conhece. Então, assim como a Tati, eu também estou mais ou menos há 13 anos na educação, sempre com a língua inglesa. Morei 4 anos e 8 meses em Londres, na Inglaterra, e desde que voltei, resolvi trabalhar com a língua inglesa, que é algo que eu amo de paixão, adoro trabalhar com adolescentes, crianças, adultos, enfim. E também eu me aperfeiçoei, me especializei em línguas adicionais para crianças, ensino e aprendizagem, porém, meu foco não é só esse também. Eu me apaixonei pela educação como um todo, e pelo ensino da língua inglesa, e acaba que o foco não é só criança, né? Mas nesse momento de pandemia, eu acho que a nossa preocupação maior, a princípio, foi como levar conteúdo, como levar o ensino de línguas para as crianças online. Eu acho que foi o desafio maior, porque a criança, ela tem uma forma diferenciada de aprendizagem, ela aprende de uma forma um pouco diferente, ela precisa de mais interação, e acaba que esse distanciamento físico, a princípio, parecia uma grande barreira. Mas eu posso dizer que as aulas online me surpreenderam muito, o resultado me surpreendeu muito. E a primeira preocupação nossa foi conversar com os teachers e tranquilizá-los, saber que poderia acontecer, seria possível, claro, seria um desafio, né? Principalmente aí no ensino de línguas para crianças, mas que seria possível. E eu creio que a pandemia, claro que teve vários aspectos negativos, vamos dizer, muitos patamares da nossa vida, mas, enfim, em relação ao ensino de línguas, tanto em qualquer segmento, vamos dizer, particular, público, privado, qualquer segmento, eu acho que o maior ensinamento que essa pandemia deu para nós é que, de alguma forma, estava na hora de dar um passo à frente, de inovar, de perder o medo do novo, porque, na verdade, a tecnologia já estava nos convidando a essa mudança há tempos, mas enquanto não acontece algo que realmente nos dê aquele empurrão, nós normalmente continuamos no mesmo lugar, que é a zona de conforto. Exato, é o que eu ia falar, a zona de conforto, né? O ninho onde nós estamos quentinhos ali, acomodados, está tudo bem, alinhado. E a pandemia veio para mexer com tudo, com a nossa cabeça, né? E também, então, essa preocupação de que o professor se sentisse confortável, se sentisse capaz, e acreditasse realmente que seria possível entregar uma aula de qualidade online, esse foi o desafio para nós também, porque todos nós era novo para todo mundo. Apesar de que estávamos sempre usando a tecnologia de alguma forma, como escola de idiomas, a gente sempre tenta inovar, usar essas tecnologias, usávamos já várias tecnologias, mas a aula online era algo ainda que
não acontecia por alguma razão, porque não era necessário, enfim. E quando isso tornou-se necessário, nós acabamos descobrindo que o resultado poderia ser surpreendente. A gente sabe que pode dar certo, né? Sim, é claro que foi preciso também, nesse momento, compreender o outro como indivíduo, com as suas particularidades, e compreender, conhecer cada aluno, cada necessidade, a insegurança dos pais, porque esse momento foi um momento muito que mexeu psicologicamente com todos nós. Sim. Então, de um lado, a insegurança dos professores, do outro, talvez, aquela necessidade específica do aluno, né? Então, nesse sentido, eu acho que foi o desafio maior. E tentar atender a necessidade de cada um dentro do que que se tornava possível naquele momento, né? Mas o resultado está aí e eu acho que a gente tem muito mais que aprender. E eu fico muito feliz de estar hoje aqui, junto com amigas que estão em segmentos de alguma forma diferentes, mas tudo dentro do mesmo universo, das línguas, da linguagem que eu amo. E quanto mais diversidade, mais aprendizagem. Muito bem, obrigada, Darcy. Gostaria de dar um oi para o pessoal que está entrando aí, Arielle, Mônica, Dona Neiva Zambuja, a mãe da Tati, nos prestigiando aí, bacana. Muito obrigada por vocês estarem online. Eu acredito que tem algum, não sei se deve ter algum profissional da área fora do inglês, de outro idioma, espanhol, enfim, línguas de sinais. Se tiver alguém aí, avisa a gente aí no chat, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas para as meninas também, para a gente, no finalzinho a gente pode responder, né? E contudo, com todas os speeches delas, a gente pode continuar falando, então, sobre a questão dos desafios que essa pandemia nos trouxe. A gente sabe que muitas pessoas sofreram muito, né? Perderam muitos entes queridos, muitas crianças, a gente sabe que houve muito aspecto negativo, a gente sabe em relação ao cansaço, ao esgotamento psicológico de pais. Os pais se viram num momento onde eles ficaram perdidos, porque foi quando eles se deram conta de que quão importante é a escola para essa criança, né? Esse mundo pedagógico para eles, a questão da falta da socialização, né, das crianças. A gente viu nessa volta que as crianças, quando elas voltaram, nós, como escola, como pedagogos, como professores, coordenadores, a gente também sentiu a diferença de que essa pandemia trouxe, né, em aspectos negativos, infelizmente. Mas a gente também teve aspectos positivos, muito positivos, conforme como a Darcy falou, dos estímulos, né, que os profissionais tiveram de formação, em busca dos profissionais, em busca de estudar, de trazer estímulos para os alunos, do uso da tecnologia nas aulas para tornar mais dinâmicas essas aulas, mais interessantes. Então, assim, muitos profissionais da área, não só do bilinguismo, mas de uma forma geral, estavam numa zona de conforto e, de repente, se viu num estado que teve que buscar algo diferente, né, para lidar com tudo isso. E eu quero pedir para a Stephanie, então, abrir nós quatro, porque agora a gente vai bater um papo em conjunto, né, e eu gostaria de saber um pouquinho sobre como que vocês, como profissionais, lidaram com toda essa informação, né? De que, por exemplo, eu vou começar relatando como que eu me senti, né? Então, a gente começou com o programa bilíngue aqui na La Salle, em Lucas do Rio Verde, os projetos em 2019 e 2020 para começar com tudo, e de repente, em março, a gente tem que parar,
eu pensei, meu Deus, oh my God, o que vai ser desse programa, né? Então, como que eu fiquei desesperada, eu falei, e agora, como que a gente vai trabalhar com essas crianças, como é que a gente vai fazer para acontecer, né? Mas aí, de repente, a gente para, a gente pensa, a gente fala, não, calma aí, né? Vamos colocar a cabeça no lugar, vamos atrás de conhecimento, vamos trocar figurinhas com outras pessoas, e assim, a gente tem um apoio, né? Cada segmento tem um apoio, então eu, por exemplo, aqui na La Salle, a gente tem um apoio do pessoal da Cambridge, a gente tem uma plataforma online onde a gente consegue dar aula para o aluno simultaneamente utilizando essa plataforma. Então, a gente conseguiu, né? E foi tão bacana, porque esses alunos, eles gostaram tanto, a gente teve um feedback tão positivo deles, que as coisas foram acontecendo, e agora tá tudo ok, né? Então, assim, a gente foi meio que entrando nos eixos, né? Então, esse foi um aspecto. No começo a gente fica assustado, mas depois a gente vai, né, pensando em outros estímulos, outras formações, outras didáticas para trazer para esses alunos, né? Então, eu queria saber, Jane, como que você lidou com essa primeira informação? Como é que foi? Como é que você lidou? Logo no início, realmente foi assustador, porque a gente não sabia se tinha medo da doença em si, se tinha medo do novo, porque, como vocês já falaram, eu não era letrada digital. Eu tenho que confessar que eu evoluí acho que uns 10 anos nesses poucos meses. Então, a gente teve que se desdobrar ou se triplicar, porque dobrado não dava, a gente trabalhou por 3, para atender esses desafios dos pais, das crianças, justamente o que a Darcília colocou, você colocou muito bem, Manu. O maior sofrimento o maior desafio, não é sofrimento, mas o maior desafio foi dar aula para as crianças. Porque até que a gente entendeu que nós não íamos transferir a aula presencial para a aula online, que existe uma diferença, então a criança se cansa muito rápido, a criança se dispersa, você tinha que se desdobrar em atividades de coisas chamativas, alegres, e a criatividade nesse momento aflorou, né? E a gente teve que usar e abusar da criatividade e correr atrás de curso, ao mesmo tempo que você estava atendendo o pai, não tinha hora, era dia à noite, fim de semana, porque, como a Darcília falou, cada um com as suas especificidades. Eu tinha aluno que na casa só tinha o celular dos pais, não tinha dos filhos. Então, só quando os pais retornavam do trabalho em casa, que eles tinham oportunidade de tirar as dúvidas, de falar com a professora, enfim, você tinha que ter essa disponibilidade e entender também, né? Mas o maior sofrimento, e aí a palavra sofrimento mesmo, foi das crianças. Nós sofremos muito, enquanto professores, nós trabalhamos demais, tá com uma sobrecarga enorme. Os pais sofreram muito, porque se viram no lugar, como que eles iam ensinar, eles não sabiam, eles não são formados para isso, mas as crianças, essas sofreram de verdade, porque elas, além de perdas da pandemia, perdas físicas de pessoas queridas, que muitos alunos meus sofreram, alunos nossos, né, sofreram, as crianças perderam o referencial de socialização, que é a escola. Então, nós, como professor, a gente sabe, você olha o aluno, você sabe quando ele está meio quietinho, que tem algum problema que não está certo. Você entra na sala de aula, você faz aquele momento de acolhimento, de escutar o aluno, para você poder dar um rumo na sua aula, saber a maneira que você vai trabalhar aquele conteúdo, dependendo da sua escuta da turma, né? E como fazer isso online? Sendo que nós, na prefeitura, só tínhamos aula assíncrona.
Então, você tinha que usar o canal dos pais e saber no WhatsApp, tentar retorno. Muitos pais não davam devolutiva. Tinha os alunos fantasmas, os adolescentes não queriam aparecer. Então, foi bem desafiador mesmo. Mas as crianças, eu acho que foi o maior desafio para nós professores, para os pais, e elas foram as que mais sofreram. Porque os adolescentes já estão habituados a ficar no celular. A maioria dos adolescentes hoje, quem não tem, a família não pode comprar, eles trabalham já e eles mesmos compram o seu celular. Então, já é um contato maior com essa parte digital. Claro que não 100%, né? Mas a grande maioria. Aí é mais fácil para os adolescentes nesse sentido, mas sofreram muito também com a privação dessa socialização com os colegas. A escola é um espaço muito importante, gente. Nunca mais a escola vai ser a mesma, nunca mais depois dessa pandemia. Tudo que a gente aprendeu não dá para jogar fora, agora voltar ao normal, nunca mais. Meu aluno não quer mais, ele quer saber daquele joguinho que eu dava. Eu chego em sala de aula, a primeira coisa que ele pergunta: ô, teacher, mas essa semana você vai pôr no grupo do meu pai lá, no WhatsApp, você vai mandar o joguinho? Vou, essa semana eu vou. Então, as crianças amaram isso, gente. O digital, eles cobram, pedagógico. Né? Sim, eles cobram. Você chega na sala de aula, teacher, essa semana você não mandou. Ah, mas é porque eu não terminei o conteúdo. Quando eu terminar, a teacher vai mandar. Ah, então você avisa, teacher, porque tem pai, inclusive, que ficava assim, não vou deixar usar o celular, não. Agora o papai precisa trabalhar, a mamãe precisa trabalhar, o celular não é para isso. Mas o menino pegava o celular escondido e me contava depois da aula. Ó, teacher, eu joguei mais de uma vez, foi muito legal. E eles faziam um desafio entre eles. Esse desafio do jogo motiva a aula, torna significativa. Aí a criança vai crescer com vontade de aprender inglês. Verdade. Né? Então, eu acho que, assim, tirando essa parte do sofrimento das crianças, eu acho que, mesmo com tudo que nós sofremos, que foi muito, eu ainda vejo, como eu já disse, um saldo positivo, porque nós aprendemos demais, até ter outro olhar com as crianças. Essa afetividade, e afetividade aqui não é no sentido de carinho só, não. É como você afeta o seu aluno, como você toca o seu aluno com o seu ensino. Aí adulto, jovem, todo mundo. Né? Então, eu vejo a gente como professor, você tem essa função de tocar o aluno antes de ensinar. Da maneira que você fala, da maneira que você ensina. Não é o que você ensina, né? Como? Mas é como você ensina. Isso daí é importante. E você, Tati, fala para nós. A Darcy tocou num ponto tão legal que ela falou sobre você dar aula online e você se adaptar a isso. Eu lembro muito quando eu trabalhei 5 anos, né, em escola de idioma, e eu estava lá e a lousa interativa chegou. Querendo ou não, era uma tecnologia nova. E eu lembro que esses alunos, eles eram tímidos de chegar perto dessa lousa interativa, porque antes era a gente ali com aquele canetão, né? E querendo ou não, isso já foi uma forma de tecnologia que foi posta dentro do Centro de Idiomas para a gente, né? Para a gente já começar a se adaptar e a gostar disso de alguma forma. E depois que estava todo mundo adaptado, os joguinhos que tinham na lousa interativa na sala de aula faziam parte. No final das aulas, tinha que pôr os joguinhos, e era legal, reforçava o vocabulário e dava aquela suavizada nas aulas, né? Então, eu acho assim, já dizia a pedagoga Alcimara Souza, né, gente? Ser professor é gostar de gente. Se você não gosta de gente, procura outra coisa para fazer, né? Então, há 6 anos que eu estou private teacher, mas eu me lembro muito desses 5 anos de escola de idioma, de FISC, que foram, assim, o meu maior desafio na pandemia, como professora particular, falando do que eu estou fazendo agora, foi manter esses alunos interagindo comigo da mesma forma, porque eu também tive um momento que eu não pude ir na casa deles, então eu também tive que ficar online com eles, né?
Por mais que comigo é diferente, teve alunos que pararam na pandemia, né? Então, assim, autônoma é isso, não tem, você tem que se sacudir, né? Faz outras coisas, procura outras coisas para fazer também, porque senão, né? Então, assim, para eles interagirem da mesma forma e não perder a motivação e o foco de cada um. Isso, para mim, foi um desafio tremendo. E eu quero fazer uma não é nenhuma ressalva, mas eu acho que todas vocês devem seguir ou ver algum teacher online, seja nativo, seja brasileiro, de como fazer essas aulas ficarem interessantes, e tem cada um com cada metodologia, com cada brincadeira, que eu uso muito game, eu uso muito música, né? Eu gosto, né, de usar muito isso. Então, assim, eu adaptar essas aulas, né, para essas aulas ficarem mais objetivas, mais simples, querendo ou não, e dinâmicas online, de uma forma efetiva e não daquela forma automática, porque a gente tem já essa automatização, né, na tecnologia. Foi muito complicado, mas foi uma experiência ótima. Você acaba se virando, você acaba adaptando e bola para frente. Era o que a gente tinha, né? Agora as coisas estão voltando a uma normalidade, mas para mim, assim, é aquilo que a Darcy falou, aquilo que a Jane está falando, que todas vocês estão falando, que a Manu fala. Quando a água bate na bunda, a gente acaba, cria outros métodos, né? Dá até cambalhota se precisar, né? Faz coisa de professor. Aluno. Exatamente. Então, é o que a Jane falou, teve mais pontos positivos para mim também, em questão de resiliência, e de falar, não, vou ter que me adaptar também, por que não? Why not? Uhum. Mas eu gosto do contato, eu gosto de estar com um aluno, né? Quem não gosta, né, meninas? Não substitui, né, Tati? Manu, eu acho que não substitui. Essa pandemia mostrou, se algum pai tinha alguma dúvida do nosso valor, eu acho que agora ficou bem escancarado, que nós, professores, temos um papel essencial, nós somos mediadores do conhecimento, da socialização, nós somos muito importantes, que é nosso olhar sensível que constrói a aprendizagem do aluno, que encaminha e que desperta de alguma forma. Fala, Darcy. Sabe que eu acho assim que tudo isso nos serviu para a gente poder trazer todos esses conhecimentos para nossa normalidade, que não vai ser normalidade, né? E colocar em prática em sala de aula com os nossos alunos, né? Sem preguiça de tirá-los de sala de aula, de brincar lá na grama, sem zona de conforto mais, pesquisar, porque agora eles vão cobrar, agora eles estão cobrando, né? E isso faz parte da nova, como que eu posso falar, das crianças agora. Elas já estão nascendo digitalizadas, né? Digitais. Não tem. Eu tenho uma filha em casa de 2 anos que ela sabe mexer no celular tranquilamente, coisa que talvez a minha filha mais velha, que tem 14, não saberia quando ela tinha a mesma idade. Então, assim, as coisas vão andando é normal, é tudo muito normal, né, Darcy? E pode terminar, Manu, quer falar Não, pode falar. É interessante que você falou aí agora, os nativos digitais. Eu vi um vídeo, não sei se vocês viram, uma experiência que foi feita com bebês. Deram para os bebês revistas com várias gravuras. E os bebês, eles pegavam as gravuras da revista e faziam com o dedinho, tentando abrir. Então, isso mudou. Nós somos os imigrantes digitais, né? Não vou nem falar de mim aqui, para não contar a idade. Mas, enfim, esse é um grande desafio, realmente, porque para eles é algo muito simples e algo que fascina, que chama atenção, que prende a atenção deles.
E o interessante que eu achei na questão da pandemia é que algumas atividades que nós fizemos em razão da pandemia, para atender o nosso público, levar uma aula diversificada e diferente, acabaram ficando como algo que continuou depois da gente voltar presencial. Tinham aulas especiais que nós começamos a fazer na época que não estávamos atendendo presencialmente, porque no caso das escolas de idiomas, dos cursos livres, nós tivemos a oportunidade, diferente, né, das escolas públicas, nós tivemos a oportunidade de começar antes com as aulas presenciais, porque as nossas diretoras, a Ingrid e a Nathalie, elas fizeram plano de ação, assim como outras escolas também de idiomas e cursos livres, fizeram um plano de ação junto à prefeitura, por ter um fluxo mais, vamos dizer, mais rotativo de alunos, né, e não ter um horário só que todos entram e todos saem, nós tivemos a oportunidade de voltarmos com as aulas presenciais bem antes, né? Bem antes da escola pública. No caso da Tati também, diferente também, porque você não passou por essa situação, Tati, de ter um fluxo grande, né? Isso foi mais tranquilo. Mas o que acontece? Então, essas aulas que nós programamos especiais para fazer, para atender os alunos online, somente online, tiveram tanta adesão que depois do retorno presencial, elas continuam. Aulas especiais de conversação, aulas especiais de música, online. E eles habituaram. E aí eles ficam, olha, que dia que vai ter? A gente já tem o calendário. Então, assim, todo mês nós temos o calendário com as aulas especiais. Então, os alunos querem, as crianças, aí tem o Cooking Class, tem vários, sabe? Alguns que a gente usa plataformas lá, mesmo da internet, de jogos. Estamos trabalhando línguas de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa, né? E só acrescentando aqui o que eu queria falar, vocês estavam comentando das dificuldades, né? Que alguns das crianças, por exemplo, mas eu senti também que os adolescentes sofreram muito no sentido que os adolescentes, essa fase para eles, pré-adolescentes e adolescentes, é a fase da referência, de estar com outro, com um par parecido, e aí eles se isolavam nas suas casas e não tinham oportunidade de interação. Então eu percebia nos olhos deles, as primeiras aulas que nós tivemos a oportunidade de voltar presencial, esses alunos vieram, parecia que estavam numa festa, vieram todos arrumados, foi mágico. E que delícia! Gente, a escola sem aluno é escola morta. Nós, sem os alunos, nós não tem sentido algum. Como a escola, porque teve período que nós fizemos aula online, somente os professores dentro da escola. E esse período foi bem triste. Nós estávamos tentando ser criativos aqui, mas esse isolamento sem aluno foi terrível. A escola estava morta. A gente dava um de palhaço ali, dávamos um de palhaço com os flashcards, com os jogos, trazia tudo para cima da mesa aqui, né? Eu inventei tanta coisa. Gente, tinha dia que eu pensava, meu Deus do céu, aqueles filtros de orelhinha para as crianças e tudo mais. Tinha dia que eu ria de mim mesma sozinha, mas eu pensava assim, eu ria de mim mesma sozinha. Desculpa, eu falo bastante, tá? Darcy sendo Darcy. Juntamos 4 que falam um pouco, né? Bom, muito bem, Darcy, é isso mesmo, né? Escola sem aluno não é escola. Jane, vou fazer uma pergunta direcionada, então, para você. A gente sabe que aqui no Brasil nós somos um país multilingüe, né? Não vou falar só de bilinguismo, são vários idiomas, enfim. E nós sabemos que hoje, culturalmente, aprender outro idioma é considerado para uma população mais privilegiada, né? Sem demagogias. Ou escolas de elite, como culturalmente falando, né? A minha pergunta para você
Como fomentar a educação bilíngue com equidade social nas escolas municipais? Como que você trabalhou isso para trazer Pergunta essa equidade? Interessante. Como eu já coloquei, eu vejo assim, o profissional, o professor, ele tem que ter esse momento de escuta e acolhimento. Agora nós estamos presencialmente muito mais fácil, né? Estamos voltando, logo estaremos 100%. Então, o primeiro momento da aula tem que ser de escuta, porque no nosso caso, onde a gente lida com um público muito diverso, como você falou, socialmente muito diverso, você tem que ouvir para saber como, é o como que vai fazer a diferença, como você vai ensinar aquele conteúdo. Pode ser o mesmo conteúdo que vários professores dão, mas para uma turma você dá de um jeito, para outra turma você dá de outro, não é a mesma aula. Principalmente na área da linguagem, que é comunicação. Então, se não fizer sentido para o aluno, e aí que eu acho que é o pulo do gato, você mostrar para o aluno, mesmo na escola pública, e aqui eu não estou me desfazendo de ninguém, escola pública também é lugar de aprender, como qualquer outro lugar, mostrar para o aluno que ele já usa o inglês, gente, já está no dia a dia. Ele vê, por exemplo, ele vai andar aqui na nossa avenida Mato Grosso, ele vai ver uma lanchonete que chama Subway. Ele chega na sala de aula, ele vai falar inglês. Ele fala hot dog, ele fala voleibol. Enfim, já faz parte do dia a dia dele. Quantas palavras, né, que já são incorporadas, lockdown, enfim, pendrive, nem sei quantas outras palavras que surgem, agora não consigo pensar, mas, enfim, você mostrar isso para o aluno que ele já usa, já está incorporado no nosso dia a dia isso, mesmo quem nunca saiu de Lucas, nunca foi a Cuiabá, nunca foi na Disney, nunca foi para a Europa, ele já usa o inglês é língua franca, é língua do mundo. Então, não é uma particularidade de quem viaja. Claro que se tiver oportunidade, não vou ser hipócrita de falar que não vai melhorar muito. Eu já tive essa oportunidade, então ajuda bastante. Mas é um impedimento? Não. Desde que o professor tenha esse olhar. Eu acho que a peça-chave do ensino-aprendizagem significativo, efetivo, e como é linguagem, então o aluno tem que se comunicar. Se o professor não fala, gente, aprender a ler e escrever, ele precisa falar. Então, o importante é se comunicar, falar. Se as aulas não atingem esse item, e se não mostra que isso já é significativo para o aluno, mesmo quem mora numa periferia, não importa. Ele já fala bike, vou para a escola de bike teacher. Nem sabe que bike é em inglês, mas ele fala. Então, quando o professor tem esse olhar... Sim. E a gente conhece, eu mesma conheço muitas pessoas que aprenderam inglês e falam fluentemente sem nunca ter ido numa escola de idiomas ou ter estudado com um professor. Exato. Então, assim, a gente sabe que é a questão do contexto e do querer também, né? De você ir atrás. E isso na pandemia, eu acho que as meninas podem confirmar também, os alunos que têm o incentivo da família, de se exporem mais, aqui eu estou falando de criança, né? Os adultos, claro que eles mesmos têm essa iniciativa, mas a criança que o pai a expõe à língua, por exemplo, assistindo um filme legendado, você ouvir música no carro ou em casa, também em inglês, não com valor. Você pode ter suas preferências, mas em algum momento você põe uma música em inglês para o seu filho ter algum contato. Joguinho, gente, deixa a criança jogar. Jogar não é perda de tempo. Jogar, a criança está desenvolvendo também, no mínimo ela está desenvolvendo habilidade motora. Né? E, hoje em dia, como eles estão muito em contato com o digital, eles desenvolvem a língua também.
Quantos alunos? Hoje mesmo eu dei aula no 4º ano, que tudo que eu ia ensinar, a menina falava na minha frente. Eu falei, você faz curso de idiomas fora da escola? Não, teacher, eu jogo muito. Então, pelo jogo. Ela me falou hoje, isso agora à tarde. Eu falei, ai, que 10. Tomara que tenha algum pai que esteja por trás dessa menininha empurrando ela. Quanto mais os pais expuserem os filhos ao idioma, mais rápido essa criança vai aprender. E o segredo, gente, é despertar o gosto pelo estudo. Porque o adulto corre atrás, o jovem corre atrás. É o que a Tati falou, bateu água, sai correndo atrás, aprende a nadar. A necessidade faz. E hoje em dia, olha, Lucas, nós temos quantas empresas que pedem o idioma como fator de promoção no trabalho, mesmo de contratação, só é contratado se tiver o inglês, pelo menos o básico, né? Então, é uma necessidade, não só profissional, mas para a vida, para jogar, para conhecer outras pessoas, para interagir na internet, né? Então, Verdade. eu vejo que a escola hoje, mesmo pública, a gente consegue, sim, ter essa equidade. Veja bem, não estou falando de 100%. O tempo todo eu estou frisando isso, porque nós temos casos e casos. Tem crianças que não têm acesso à internet. Nós ainda temos aqui crianças assim. Uhum. E aí, como você vai trabalhar a língua à distância só com papel? O papel não fala, gente. O papel não ensina a criança a falar. Tem que ter a professora, a voz da professora. Aí sai a louca gravando áudio, vídeo, né? E, como diz a Darcy, põe orelhinha, e sei lá, plantamos até bananeira, mas que de alguma forma eles se encantaram, ou acharam a gente muito ridícula e engraçada, mas foi. Ai, mas é verdade, concordo plenamente. E Darcy, eu ia fazer a pergunta, mas você já respondeu antes, mas vamos ver o que a gente pode fazer com a pergunta aqui. A gente sabe que as escolas de idiomas, na maioria, né, elas são procuradas mais pelo inglês do que pelo espanhol, né? A gente tem escolas que ensinam pelo menos 10 idiomas, mas a gente sabe que o inglês ainda é considerado a língua de prestígio, né? Eu não sei, você concorda com isso? Primeira pergunta é essa, você concorda? Né? A gente sabe disso, né? E eu gostaria de perguntar também quais foram as estratégias pedagógicas que vocês utilizaram para que os alunos aí da física aprendessem efetivamente, fora o uso da tecnologia que sempre houve, que vocês sempre tiveram aí. O que mais vocês usaram assim para trazer esse aluno para eles aprenderem efetivamente? Porque, por exemplo, aqui a gente utiliza, a gente tem uma sala do bilíngue aqui que a gente traz os alunos, tira esses alunos de sala de aula e traz para que eles aprendam o conteúdo de uma outra forma, uma forma prática. Então, vamos supor, se eles estão trabalhando formas geométricas, o professor traz para cá, que é onde eu estou aqui nesse momento, e ele trabalha, por exemplo, com palitos de picolé, fazendo com que esses alunos formem as formas, trabalham com massinha, enfim, eles usam outras habilidades para que eles consigam internalizar e assimilar esse conteúdo, né? Outra questão que nós temos aqui, que não é nem dos professores do bilíngue, que é uma professora, a Grace, vou falar o nome dela, que ela é professora do 2º ano, e ela tem uma amiga que mora nos Estados Unidos, que é brasileira e faz o processo inverso. Ela ensina os americanos o português. Então, elas fazem uma troca de cultura e experiência aqui muito bacana. Eu já participei dessa troca deles, que é muito gostoso, que é quando elas marcam um dia, uma data, para que esses alunos se encontrem, né? Os nossos alunos aqui da La Salle e esses alunos lá da escola dos Estados Unidos, e eles brincam, um mostram para o outro, o pessoal lá fala português,
né? E o pessoal daqui fala inglês. E é muito gostoso, é muito divertido. Isso, como a Jane falou, faz sentido e eles aprendem com emoção. Porque quando a gente aprende com emoção é mais gostoso, né? E isso fica. E como que vocês fizeram? O que vocês fizeram aí de diferente? Né? Você falou do Cooking Class. O que mais que vocês fizeram aí? Então, primeiro eu vou só falar um pouquinho aqui da questão da procura pelo inglês, né? Mais que o espanhol e outras línguas, e depois a gente vai nessas questões pedagógicas aí. Coloca o teu fone um pouquinho mais perto aqui. Eu vou segurar aqui. Tá melhor assim? Estão me ouvindo melhor? Eu peço desculpas, tá? Se não estão me ouvindo muito bem. Eu sou meio atrapalhada aqui mesmo. Enfim, deu? Deu. Meio menina maluquinha. Enfim, seguinte. A questão da procura por inglês e não espanhol, assim, temos sim turmas de espanhol, mas é claro que a procura pela língua inglesa é bem maior, mas isso já vem lá de questões históricas muito antigas, que a gente já sabe que desde a colonização, expansão do território inglês, isso começou, a língua inglesa começou a ganhar força no mundo, né? E depois, no fim da Segunda Guerra, capitalismo, a expansão do capitalismo, o advento da tecnologia, principalmente muitas grandes companhias americanas no mercado, lançando para o mundo inteiro os seus produtos. Então, isso aí traz um peso também enorme na difusão da língua inglesa como língua franca. E aí, por essas razões, e por razões práticas, né, as pessoas procuram mais o curso de inglês, né? Lembrando que nós temos espanhol também, mas procuram bem mais o curso de inglês por essas questões, porque como tornou-se língua franca, o inglês usado para comunicação internacional, a ONU é a linguagem oficial da ONU, Comitê Olímpico, União Europeia, então são as línguas oficiais usadas em todas as grandes convenções universais aí. Também a gente sabe que as publicações, a maioria das publicações aí no mundo são em língua inglesa, jornais, livros importantes, o mundo dos business gira em torno aí da língua inglesa também, quem mesmo aqui na região, o agronegócio, a gente sabe da importância da língua inglesa no agronegócio, também nas comunicações e publicações científicas, comércio interior, internacional, né? Ou seja, entretenimento de massas, pensa bem o cinema americano, a produção em massa do cinema americano, isso aí já trouxe um peso para a língua inglesa enorme também no mundo inteiro, né? Então, é uma língua que é vendida, que é propagada, que os materiais, também aí surge as grandes, as press, que a gente chama lá das Cambridge, Oxford, esse peso aí também dessas grandes press, estou lembrando em inglês o nome, mas não estou lembrando em português. Editoras? Editoras, exatamente. Né? Então, tem todo um peso, porque editoras virou business, né? Só essas provas de proficiência virou business no mundo inteiro. Como que um negócio grande desse acaba? Então, a hegemonia da língua inglesa, né? Então, por essa razão. Então, como na navegação, na aviação, o uso da língua inglesa, enfim, e todos sabemos aí dessa importância também que o inglês tem no currículo. Uma pessoa que tem uma segunda língua, né, que fala inglês, com certeza vai ter muito mais oportunidade de ascensão salarial, de cargos melhores, né? Nós temos vários exemplos de alunos que terminaram o curso e foram, mesmo que seja menor aprendiz, que seja um outro trabalho, o primeiro trabalho, que conseguiram porque tinha inglês no currículo. Então, essa importância. E agora, para não tomar muito tempo, para outra questão aí da pedagógica, né? A questão que nós criamos aí, que nós tentamos adaptar no período aí da pandemia. Então, o que nós fizemos de diferente, vamos dizer assim? A primeira preocupação foi tentar adaptar essas aulas de uma forma que a gente conseguisse que aqueles alunos também com
um certo déficit de atenção, tivesse condições de assistir, isso também eu acho que foi um dos maiores desafios. Porque a aula online não é para qualquer aluno, não é para qualquer perfil. Então, aquele aluno com déficit de atenção, alunos, crianças muito precoces ainda, né? Ali a faixa dos 4 anos, como que uma criança fica quietinha ali, bonitinha, na frente do computador durante uma aula. Então, isso foi um desafio tremendo, né? Como criar uma aula que fizesse esses alunos prestarem atenção. Então, por ter turmas às vezes variadas, nós tivemos, por exemplo, o que aconteceu? Numa turma a gente sempre tem alunos de todo jeito, né? Eu confesso que nós, os professores, nós ficamos exaustos. Porque, por exemplo, em uma turma a gente estava dando 3 aulas diferentes para aquela turma ali, de repente, aquela turma estava dividida em 3. Então, isso foi uma loucura, no sentido de ter que atender o individual, ter que se desdobrar em 3, uma turma que era você tinha que dividir em 3, por quê? Porque tal aluno não conseguia acompanhar ali, e aí, como que deixava esse aluno abandonado, né? Então, isso eu acho que foi o maior desafio. E tentar encantar, às vezes, com coisas simples. Então, por exemplo, uma coisa que a gente faz mesmo na aula presencial é um warm-up, que a gente sempre começa a aula com warm-up, e esse warm-up, ele precisa ser aquele momento onde o professor cria o laço com o aluno. É um momento de criar o relacionamento. Ter um relacionamento com a língua, com o aluno, para que o aluno tenha um relacionamento com a língua. Porque aprende línguas, adquire uma segunda língua quem cria um relacionamento com a língua. Porque a língua não é um processo externo, não é de fora para dentro. É muito de dentro para fora. Não é uma caixinha que eu falo assim, agora eu vou aprender inglês, eu fecho essa porta, saio dessa escola aqui e eu já não quero saber mais. Esse aluno a gente sabe que vai ter dificuldade de aprender, né? Então, fazer o quê? Criar situações em que o aluno possa criar um vínculo com a língua, se apaixonar, ter um relacionamento com a língua, para que ele possa lembrar, para que a aula possa ser uma experiência, que ainda seja um momento bobo, infantil, uma coisa que às vezes nem é, porque é claro, como que nós, professores, vamos criar coisas mirabolantes para toda a aula? É impossível. Nós somos humanos, nós não temos uma turma só, os professores aqui da escola não têm uma turma só. Como que a gente vai criar coisa mirabolante? A Jane passa de uma turma para outra. Como que você vai encantar cada dia, criar aquele tanto de material didático? Como a gente fazia, andava com aquelas bolsas daquele tamanho, carregando peso, era livro. Isso também é uma vantagem da internet, né? Que graças a Deus a gente podia jogar muita coisa fora, né? Graças a Deus. Essa semana eu dei mais um limpo, ela falou assim, isso não me pertence mais. Diminuiu o peso, né, Darcy? Vai fora. Então, isso, criar coisas, nós tentamos adaptar, criando warm-up simples. Nós sermos o recurso, o professor ser o recurso. O que é o recurso? É mudar a voz, é fazer uma careta, sabe? Usar o body language, não é olhar no olho, falar, oi, eu me importo com você. Gente, eu falei numa aula, eu falei uma coisa assim, tão simples para uma aluna, eu falei assim, sabia que você é muito importante? Mas era verdade para mim, porque eu amo pessoas, como a Tati falou, e eu adoro a fala da Tati. Eu amo pessoas, e eu amo estar com as pessoas, e eu amo estar com os meus alunos. Então, isso, sabe, de olhar no olho e falar, olha, sabia que você é muito importante para mim? Gente, essa é a Darcy. E aí, teacher, mas não, teacher, como foi bom você ter me falado isso. Então, assim, uma coisa sabe, é a gente ser o recurso didático, do fio de cabelo ao dedão do pé, porque não adianta se encher de flashcards, de vídeo, de joguinho, de montar e desmontar, se a gente não está inteiro. Exato. Né? Então é de arrepiar mesmo, de você ver o aluno e sentir, meu Deus, eu me importo com ele, eu me importo que ele aprenda, que ele fale, porque ele é capaz, você é capaz. Então, às vezes, naquele momento de
pior desempenho do aluno, se eu posso usar essa palavra? Ou Pode. não? Enfim, eu não sei, né? Porque é tanta... Então, Porque é a realidade. Sim, naquele momento de pior desempenho, você ainda encontrar alguma coisa que aquele aluno tenha produzido, que tenha valor, para você levantá-lo, sabe? Porque é momentos, nós somos feitos de momentos também. Tem momento que a gente produz e produz bem, tem momento na vida que nós somos um fiasco em determinada coisa, tem momento que a gente pode... Então, é assim. Então, se a gente puder valorizar aquilo que é o pouco, né? E poder mostrar para ele que ela é capaz de usar a gente como recurso mesmo, né? E criar um relacionamento com esse aluno e valorizá-lo pelo que ele é, já é um bom começo. Então, o warm-up, acho que foi uma coisa que a gente tentou fazer aqui. Já logo no começo, a gente já dá aquela levantada no aluno, porque daí ele está pronto para aprender. Então, é como se fosse criar um ambiente para ele aprender, criar uma atmosfera. E a partir daí a gente consegue trabalhar até às vezes aquilo que não é tão agradável para ele, mas pelo menos ele já teve um momento gostoso ali e se preparou. Afetar o aluno, não é, Darcy? Perfeitamente, Jane. Tocar o aluno. Isso, porque a gente tem que se perguntar, né? Nós, como profissionais, como professores de línguas, como que eu estou afetando o meu aluno? Positivamente ou negativamente? Eu faço ele cortar a língua, pensar assim, nossa, chato, a sua boca. Porque tem outra coisa também. Nós não ensinamos livros e nem conteúdos só, né? Nós não ensinamos livros, porque se o professor ficar ali no livro, página tal, já era. Né? Verdade. E essa questão do warm-up que você falou, eu acho essencial, e para você também dar uma retomada na aula anterior, para ele lembrar, né? Ele lembrar e falar, mas eu tô lembrado desse conteúdo que fez sentido para mim, eu assimilei, então eu estou lembrando nesse momento. E é para isso que a gente usa o warm-up também, né? Além da afetividade que você está falando. Muito bom, Darcy. Você sempre me faz querer chorar, tá? Eu já sou chorona, assim. Ai. Tati, e você? Você é uma estudiosa de estratégias pedagógicas personalizadas. A gente tenta, we try. E nesse sentido, a gente sabe que cada pessoa aprende de uma forma diferente, né? Cada aluno, no seu caso, você tem alunos mais uma faixa etária adultos, né? Tenho teenagers também. Tem, e a gente sabe que as habilidades cognitivas são bem peculiares de acordo com cada ser humano, né? E pensando nisso, como que você planeja? Porque a gente sabe que como private teacher, você tem que fazer praticamente uma triagem com essa pessoa para ver qual que é a habilidade dela, como que você vai trabalhar com esse aluno, né? E como é que você faz essa triagem? Como é que você procede? Quais são suas experiências pedagógicas em relação a essas aulas práticas e privadas que você utiliza? Na verdade, o primeiro contato é sempre... Eles são tratados como rockstars, né? Eu faço uma interview, eu faço um scanner deles mesmo, é um relatório que eu faço, contendo perguntas pessoais, mas não invasivas, of course, de gostos, de como esse aluno era quando ele estudava, como ele aprendia melhor, como ele estudava para as provas, para ver que tipo de aluno que ele é, se ele é sinestésico, né? Se ele é, enfim, esse leque que a gente tem aí, que hoje está cada vez maior, né? Ainda mais com as tecnologias. Então, eu vejo que tem alunos que têm muita dificuldade em alguma das habilidades do idioma e em outras têm mais facilidade. Então, eu acredito muito nesse scanner para eu começar a elaborar essa aula para ele, né? Não que todas as aulas, teacher, mas então toda aula é uma aula exclusiva para esse aluno. Não, né, gente? Não é assim. Tem coisas básicas, né, que eu até vou falar aqui do inglês, que a gente não pode passar por cima, todas nós sabemos. Se o aluno não passar por esse conhecimento,
ele não vai adquirir, né, uma fluência ou uma facilidade na comunicação, digamos assim. Então, por isso que eu acredito muito na teoria, né, interativista, seja de Piaget, com o construtivismo, seja com o Vygotsky, quando ele aborda essa importância do contexto sócio-histórico-cultural, né, que o meio realmente importa, aonde o aluno está importa. Né? Então, esse conhecimento ele é um processo, ele é construído pelo aluno que vem exercendo ativamente o seu papel. O aluno ele não é um ser passivo, como se acreditava antigamente, né, gente? Ele está ali para eu vomitar o meu conhecimento para ele, e se ele quiser, ele aprende, né? Essa hierarquia, ela não existe mais, né? Ela mudou. Então, o papel desse conhecimento desse aluno vai sendo adquirido de acordo com a vida dele, com as vivências dele, com a experiência dele, né? E essa conversação efetiva, o que eu sempre tento fazer é trabalhar uma habilidade receptiva com uma habilidade produtiva. Né? Eu acho assim, a gente tem que cruzar as duas, senão a aprendizagem ela não acontece. Né? Então, assim, se o meu aluno ele escutou, ele vai reproduzir alguma coisa, certo? Se ele leu, ele vai escrever. Ou se ele leu, ele vai balbuciar para mim aquele texto, aquela passagem. Ai, teacher, eu não sei como pronuncia. Tem problema. Eu leio, a gente vai pausando, vai fazendo os links nessa leitura para você até adquirir um pouco mais de naturalidade. E aí a gente vai trabalhando de uma forma bem concisa dentro dessa recepção, que como não depende dele, que o conhecimento também não depende só da gente, a gente recebe as coisas, né? A gente recebe, o que a gente escuta não depende da gente. Se a gente está em um lugar, o que a gente vai escutar, o que a pessoa vai nos perguntar, por exemplo, em um outro idioma, como é que a gente vai fazer? Não é algo que a gente está esperando, não tem subtitles, então você vai ter que produzir algo. E essa produção, que para mim é importante, o speaking e a escrita, falando sobre o inglês, e os receptivos de você receber, né, uma leitura de algo que você leia, que você acha interessante, que eu já começo por aí também, assuntos interessantes para o seu aluno, né, ou que você escute, você também tem que estar sempre pronto a dar algum tipo de feedback. Você tem que reagir, eu falo, você tem que reagir de alguma forma. Ah, mas eu não entendi. Tudo bem, vamos novamente. Né? Então, para mim, a conversação efetiva, que é o meu foco, né, agora, que eu dou aula em cima desse foco, tem 3 pontos que são importantes, assim, que eu acho primordiais. O sotaque. Ah, não, mas cada um tem o seu sotaque. Of course. Não estou falando que é para você falar igual a um nativo, de maneira nenhuma. Nós temos o nosso sotaque é o nosso orgulho, é da onde a gente é, e a gente vai continuar com o nosso sotaque. Né? O que eu gosto é de treinar a fonética desse aluno, para você dar uma suavizada, para você saber fazer os links numa frase, para você não pausar no meio de uma frase e ficar, como dizem os teenagers, brisando, né? Esperando o quê? Não vai terminar a frase, vamos lá, vamos, né? Deixar essa frase fluir. Claro que a gente tem os meios termos, tem alunos que eles aprendem a falar mais rápido, que eles têm uma fluência melhor, tem alunos que não se dão muito com música, então, assim, eu regro isso também, tem aluno que não é musical, então eu vou trabalhar de outra forma, trabalho às vezes com takes de séries, trabalho com games, né? Eu tenho que respeitar isso, senão também o meu aluno vai falar, não, isso aqui não serve para mim também, não está adiantando. Né? O vocabulário é uma coisa também que eu acho importante, não entrando no quesito, claro, guys, de testes de proficiência, né? Falando de proficiência que não é o foco, mas falando, por exemplo, números de palavras por dia, se a gente for pôr. No Cérebro Feminino, que é um livro de Luan peraí, eu tenho que ler o nome dela, Brizendine, que é uma cientista, e ela é também uma neuropsiquiatra dos Estados Unidos. Um homem fala 7.000 palavras por dia, e a mulher
20 mil. Uhul! Então, assim, é uma diferença bem grande. Ganhamos essa. Yes. Again, né? Again. Então, vamos falar sobre as palavras ditas nos níveis de inglês. 500 palavras você está engatinhando no inglês. Se você já sabe, se você já tem no seu vocabulário 500 palavras, certo? 1000 palavras você está no basic ali. 1000 palavras você está iniciando o seu processo. 2000 palavras, intermediate. Isso é general, tá? Eu tô falando no geral, né, gente? Claro que esse contexto pode mudar, dependendo se o aluno tem alguma dificuldade cognitiva, né? E outras coisas que entrem nesse meio aí. De 3.000 a 4.000 seria um nível avançado de inglês. E 8.000 o acadêmico. Então, assim, poxa vida, você fala 7.000 e 20.000 palavras por dia. Então, esses níveis de inglês, olha a quantidade baixa de palavras para você adquirir para conseguir se comunicar, né? Eu não estou falando de uma fluência, eu estou falando de um ser que se comunique, como vocês já falaram, que saiba se comunicar. Né? O que ele tem que ter? Ele tem que ter um vocabulário ativo, que é a prática que vocês citaram. Ele tem que estar praticando, reforçando, warm-up, tá ali, tá revendo tudo de novo. Repetição é importante? É. Repetição é importante. A gente fica lá, fica repetindo. Não. Repetir é importante. Né? A motivação. A gente já sabe que a motivação é de dentro para fora, né? Eu não posso te motivar, a motivação vem de você. Se você não estiver motivado, eu não posso mudar isso. Então, a motivação é algo seu para quê? Para ter o erro, para depois ter o acerto. O erro é necessário. E para errar, você tem que ser o quê? Você tem que repetir, até vir, né? Para você conseguir alcançar os seus objetivos. Então, sem uma ajuda de terceiros, quando você começar a se comunicar, sem precisar de ajuda de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa, poxa vida, eu, né, consegui meu objetivo, eu me comuniquei e consegui, sei lá, comprar um hambúrguer, pedir o drink que eu queria. Poxa vida. Ai, teacher, eu vou comemorar por isso? Claro que vai. Você não precisou de ninguém. Step by step. A gente não pode acreditar em fórmulas milagrosas. 18 meses você está falando inglês. Isso não existe. Isso não existe. A gente tem que colocar o pé no chão e se comunicar sem ajuda, motivar, erro e acerto. Ah, e a gramática, teacher? A gramática não importa? Gramática. Ah, a gramática é a parte chata. Tem uma diferença muito grande entre a gramática que eu preciso saber, que nós, teachers, certo? Precisamos saber, e a gramática que o seu aluno precisa saber. No meu caso específico, o meu aluno, o que ele tem que saber? Passado, presente e futuro. Thanks God que o inglês nos ajuda nisso, porque é muito mais simples, né? Você falou sobre as suas colegas, né, que estão ensinando o português. Meu Deus, eu admiro essas mulheres, porque o português, né, Jane? Diz aí, é algo extremamente complexo se a gente comparar, né? Então, assim, a teacher com a gramática dela é diferente do aluno. O que ele tem que saber para escutar e reply é saber claramente o que é presente, o que é passado e o que é futuro. Opa, esse cara fez isso, ele vai fazer ou ele está fazendo? Peraí. E dá para a gente levar numa linha de raciocínio bem legal, usando essa tática. Bom, para mim, eu acho que está dando certo, não sei. Com Os meus alunos também, depois eles vão me dizer. Muito bem, meninas. Primeiro eu quero agradecer muito vocês, muito mesmo, por esse bate-papo. Aprendi demais com vocês hoje. Todos os dias a gente está aprendendo, né? Gostaria de ter mais esses encontros, de falar de outras coisas. O intuito desse encontro hoje era trazer essa diversidade, né? A gente falar a mesma língua, só que de uma forma
diferente um pouco para trazer para o pessoal que está nos acompanhando, para eles também terem motivações, para talvez aqueles profissionais que estão exaustos, que a gente sabe que está, né? A gente sabe que está, mas para eles se motivarem, porque é a questão deles estarem vendo que a gente também passa perrengue, né? E que a gente supera, isso é importante. E tudo isso nos serve como combustível para a gente sempre estar bem ativo e esperançoso, principalmente isso, esperançoso. A gente sabe que os profissionais de educação, a gente passa diariamente por esses desafios e superações. Então, de verdade, quero agradecer vocês, né? E eu gostaria, assim, para a gente fechar essa live hoje, que a gente já está com 1h30. Se fosse para mim, eu ia até, né? Mas a Stephanie não pode, né, Stephanie? Mas, assim, eu queria fechar, queria que vocês falassem em uma frase, não vou falar nenhuma palavra, né? Mas em uma frase, para a gente conseguir fechar o nosso conteúdo de hoje. Por exemplo, eu acho que a minha frase seria ensinar com emoção, de uma forma natural. Ensinar com emoção de uma forma natural. E vocês? O que vocês diriam, Jane? O que você falaria para o pessoal que está em casa, para quem assistir depois, enfim, para a gente? O que você falaria em uma frase? Uma dica aí. Então, como a minha realidade é a escola pública, e desde o começo eu coloquei a nossa diversidade que nós temos dentro da sala de aula, eu falaria para as pessoas que estão trabalhando como eu, seja com língua inglesa ou qualquer outra disciplina, que olhe para o seu aluno, escute o seu aluno, tenha essa empatia com o aluno. Daí a coisa flui. Muito bem. A empatia. Darcy? É muito que a Jane falou. Coloca o microfone pertinho. É muito que a Jane falou, que vocês todos disseram aí. Afetar o seu aluno positivamente, né? Criar um relacionamento para as crianças e para os adolescentes, criar um relacionamento com esses alunos, no sentido de, para que eles tenham um relacionamento com a língua. Fazer com que eles acreditem que eles são capazes, porque todos nós somos capazes. Melhorar essa, às vezes, a baixa estima daqueles que precisam. Incentivar os que são fortes para se fortalecerem mais e também dar coragem àqueles que às vezes estão com a autoestima mais baixa, né? Então, e o adulto, que ele crie um relacionamento com a língua. Que ele compreenda que um curso de idiomas ou fazer como se eu decido aprender uma língua, eu vou tanto estudar ou com a professora particular, ou numa escola de idiomas, ou na escola pública. Se eu não crio um relacionamento com a língua, é muito difícil que eu tenha uma aprendizagem efetiva. Porque a linguagem, ela precisa ela tem que se internalizar, ser parte minha. É aquilo que eu falei, não é uma caixinha que eu entro na escola e eu vejo a professora e aí agora é inglês. Não, aí agora de fora eu já esqueci tudo, eu já não quero saber disso mais. Né? É um relacionamento, e aí eu começo a assistir filmes e fazer coisas que possam fazer com que esse laço se fortaleça com a língua. Porque pode ser um relacionamento muito gostoso. A gente percebe que quem aprende rápido é quem ama o que está fazendo. Muito bem. Tati, finaliza para a gente. Bom, gente, falando do meu público, falando dos meus alunos, meus adolescentes, pré-adolescentes, adultos, o meu recado, ele é bem transparente. Toda vez que a gente conversa e que eu escuto, né? Eu acho que escutar o aluno é algo que vocês disseram que
Não existe você não escutar o seu aluno e fazer tudo do seu jeito. Não tem mais esse lugar aqui para gente, né? Então, eu acho assim, sem a prática, não há mudança. Se você não praticar, você vai ficar no mesmo lugar que você estava ontem e antes de ontem. Se você não mudar o seu approach com a língua, nada muda. A prática é importante de todas essas formas que foram colocadas aqui. A tecnologia está aí, está tudo à disposição. Mas você tem que ter um compromisso com isso, né? É porque eu já escutei alguns educadores ou que ensinam línguas falando, não, falar inglês é igual andar de bicicleta. Não, não é. Muito pelo contrário. Você se comunicar em outra língua não é igual andar de bicicleta. Se você não praticar, se você não colocar esse seu músculo aqui para funcionar toda vez e periodicamente, não vai dar certo. É melhor fazer outra coisa ou, né, enfim, fingir que está aprendendo, né? Entre o aprender, entre o falar, tem esse espaço, tem a gente no meio disso tudo, profissionais que amam o que fazem. Eu vejo vocês falarem, é tão bonito, né? É a vontade de fazer e de fazer a diferença na vida dos alunos, né? Igual eu lembro na época de sala de aula, se você fizer diferença em 1/3 dos alunos que estão ali, meu Deus, já worth it, né? Eu acho isso assim muito interessante. Eu tenho alunos que no Face, eu tenho desde a época que eu ensinava ciências, biologia, e estão ali, né, falando das aulas. Então é muito legal esse reconhecimento para a gente, não tem preço, né? É muito bacana. Nos emociona. Gente, eu quero agradecer de novo, agradecer o pessoal que falou no chat, bastante gente falando no chat. Quero agradecer a todos vocês e mandar um abração aí para todas. E a gente vai encerrando por aqui. Se vocês quiserem colocar nos comentários, depois a gente vai respondendo também. Boa noite, meninas. Muito obrigada. Boa noite. Beijo para vocês. A Darcy Boa já noite. A Darcy já, foi dormir. Deve ter caído da internet. Tchau, meninas. Bye, girls. Boa noite. Foi uma delícia estar com vocês, viu? Foi mesmo. Igualmente. Até mais. Até.